Enoque, uma figura misteriosa na Bíblia, atravessa os antigos pergaminhos como um fantasma, sua história envolta em intriga. Sua presença enigmática desperta nossa curiosidade, provocando perguntas intermináveis. Ele foi realmente um descendente de Caim? Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim então fundou uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. Gênesis 4:17. Ou ele poderia ter vindo da linhagem de Abel. Quando Jared tinha 162 anos, gerou Enoque. Após o nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos, gerando outros filhos e filhas. Jared viveu um total de 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Enoque viveu um total de 365 anos. Enoque andou com Deus, então ele não foi mais visto, porque Deus o levou. Gênesis 5:28 a 24. A maneira como essas genealogias se cruzam é peculiar e convida a um exame mais profundo. Lendas sugerem que Enoque se aventurou além dos limites deste mundo, navegando pelos reinos celestiais com uma determinação destemida. Ele foi um emissário divino ou talvez um sábio antigo com uma imaginação que voava além do comum. O misticismo em torno de Enoque nos chama a descobrir as verdades enterradas nos ecos da história, nos instigando a explorar os segredos que ele levou consigo até seu destino final e sobrenatural. Agora é o momento de explorar as origens de Enoque e a fascinante tradição enoquiana. Com base em nossa jornada anterior pelos mitos de Adão e Eva, as origens de Caim e outras histórias antigas, voltamos nosso foco para Enoque. Sua história é rica em elementos sobrenaturais, conhecimento mágico, demônios, gigantes, anjos caídos e encontros celestiais. Mas antes de desvendar os mistérios de Enoque, é essencial revisitar onde estamos na narrativa bíblica dos primeiros dias da humanidade. Começamos com o mito primordial de Adão e Eva, cujos fios narrativos os conectam a histórias antigas da Mesopotâmia, como Adapa, o épico de Atrahasis e o épico de Gilgamesh. A partir daí, traçamos a linhagem de Adão através de seus filhos Caim e Abel, símbolos do primeiro assassinato. Caim provavelmente representa os agricultores, enquanto Abel representa os pastores nômades. Muitas histórias mesopotâmicas e egípcias compartilham esses temas agrícolas, preparando o terreno para a entrada de Enoque na história. Ao virar a página para Enoque, é crucial reconhecer que os estudiosos bíblicos há muito observam como os autores de Gênesis inverteram a grande mitologia dos reinos babilônicos, onde o zigurate simbolizava o auge da civilização. Os estudiosos claramente mostraram como Gênesis se baseia em mitos mesopotâmicos anteriores. A imaginação humana é ilimitada, como evidenciado por nossos mitos, desde os tempos antigos até a ficção moderna. Esses mitos sempre buscaram explicar como chegamos aqui, por que o mundo é como é e por que precisamos lidar com as questões fundamentais da vida, como por que as cobras rastejam ou por que as mulheres sofrem no parto, por que os humanos são mortais. Embora diferentes mitos de criação antiga ofereçam respostas variadas a essas perguntas, a narrativa bíblica é uma entrada relativamente tardia na história de tais contos. Enoque ocupa um espaço de transição estranho entre a criação da humanidade e a eventual decisão de Deus de destruir sua criação, guiado por seu conselho divino.
Sim, você ouviu direito. Havia outros deuses ao lado do Deus bíblico. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Nesses versículos, Deus não está sozinho. Há outros deuses com quem ele está falando. Ele está conversando com um conselho divino de outros deuses. Algumas tradições sugerem que esses deuses, que tiveram participação na criação da humanidade, eventualmente deixaram seu domínio celestial, impulsionados pelo desejo pelas mulheres mortais que ajudaram a criar. Em sua descida à Terra, introduziram gigantes no mundo. Esses seres caídos, insaciáveis em sua fome, devoraram todos os sacrifícios animais oferecidos pelos humanos. Quando ficaram sem carne de animal, voltaram seus apetites vorazes para a humanidade. A narrativa bíblica muitas vezes subverte os próprios mitos que a inspiraram. Enquanto o folclore mesopotâmico celebra a aquisição do conhecimento divino pela humanidade, seja a adivinhação, a magia, a agricultura ou a feitiçaria, os autores bíblicos condenam esses insights, declarando que tal conhecimento é reservado apenas a Deus ou aos deuses, e não aos mortais. Na Mesopotâmia, a cidade simboliza a civilização e o progresso, mas a Bíblia a retrata como um símbolo de corrupção e rebelião. A história de Enoque retoma essa tradição e a amplifica, levando a narrativa aos seus limites. Nosso objetivo hoje é explorar as origens de Enoque, rastreando-as até a divindade mais antiga, conhecida na história escrita da Mesopotâmia. É curioso, não é? Apesar da breve introdução que Enoque recebe na Bíblia, livros inteiros foram dedicados a ele, aninhados em genealogias, que têm uma semelhança marcante com a lista de reis sumérios. Aqui no Myth Vision, nossa missão é trazer a você estudos acadêmicos de alto nível de especialistas em suas respectivas áreas. Um desses estudiosos, o Dr. Seth Sanders, estabelece conexões convincentes entre Enoque e esses mitos mesopotâmicos, muito mais antigos, em seu fascinante livro From Adapa to Enoch, Scribal Culture and Religious Vision in Judea and Babilônia. Vamos pausar para examinar um mito antigo, significativo, que influenciou tanto os autores bíblicos quanto a tradição enoquiana, o mito de Adapa. Adapa foi uma figura extremamente popular na literatura antiga da Mesopotâmia. Tão popular, de fato, que alguns escribas até alegaram ser ele, esse sábio semidivino, superpoderoso, que ascendeu aos céus, encontrou os deuses e escreveu alguns dos textos religiosos mais importantes. Mais tarde, os escribas judeus, escrevendo em aramaico e hebraico, começaram a se identificar com essas antigas figuras reveladoras celestiais. Enoque é uma dessas figuras, mas é fácil ignorar que Moisés também foi. Moisés sobe uma montanha, às vezes o Sinai, às vezes o Horeb, onde encontra Deus no trono celestial e depois retorna à humanidade para entregar revelações divinas. Isso é exatamente o que Enoque faz. Os escribas dos manuscritos do Mar Morto frequentemente alegavam estar entronizados no céu, ecoando passagens como as encontradas em Efésios, onde se diz que os crentes estão sentados em lugares celestiais. É importante lembrar que as primeiras evidências do que as pessoas consideravam como escritura vêm dos manuscritos do Mar Morto. Embora as Bíblias de hoje excluam Enoque do cânon, exceto na tradição etíope, Enoque era um dos textos mais populares entre os manuscritos, mais popular, na verdade, do que muitos dos livros que judeus e cristãos agora reverenciam como escritura.
Enoque era lido e reverenciado muito mais do que a maioria dos livros bíblicos que consideramos sagrados hoje. Aqui está um drama antigo para as mentes curiosas. O professor Gabriele Boccaccini sugeriu que duas diferentes Torás circulavam nas comunidades judaicas. Uma, a Torá, que reconhecemos hoje, centra-se em Moisés. A outra, mantida por um grupo sacerdotal, centrava-se em Enoque como o principal revelador celestial. Esses grupos pareciam estar em conflito pelo controle do templo em Jerusalém. O especialista em manuscritos do Mar Morto, Kip Davis, concorda com muitas das observações de Boccaccini, acrescentando mais peso a essa fascinante teoria. O conceito de indivíduos que viajam entre o céu e a terra para trazer sabedoria remonta à antiga civilização da Suméria, lar da escrita mais antiga conhecida no mundo. Esses sábios, que atravessavam os reinos do divino e do mortal, desempenhavam um papel xamânico, acessando a ordem mais profunda do universo. Eles revelavam segredos místicos que muitas vezes eram usados para reforçar a autoridade de impérios e reis. Não é difícil ver por que reivindicar sabedoria divina solidificaria seu poder. Ser os guardiões de tal conhecimento os colocava além da reprovação, protegidos do ceticismo das pessoas comuns. Assim como os seguidores de hoje podem elevar seus líderes religiosos, os reis antigos mantinham esses sábios por perto, recompensando-os generosamente por seus serviços. E assim como nos tempos modernos, essas figuras antigas não eram imunes a críticas. Muitos percebiam suas alegações, acusando-os de explorar seus papéis para ganho pessoal, fosse um líder religioso coletando dízimos ou um vidente cobrando por profecias. Aqui está um detalhe fascinante. Essas histórias antigas da Suméria e da Mesopotâmia são excepcionalmente bem documentadas. Ao contrário da Bíblia, onde grande parte do material original se perdeu com o tempo, os registros da Mesopotâmia muitas vezes eram inscritos em tabuletas de argila, muitas das quais sobreviveram em condições notáveis. Isso significa que temos várias cópias originais desses textos antigos, fornecendo um verdadeiro tesouro de insights sobre os mitos e lendas da época. Entre esses mitos, há dois relatos particularmente detalhados de ascensões ao céu: o mito de Etana e o mito de Adapa. Vamos mergulhar na história de Etana. Era uma vez, na antiga terra da Suméria, um rei chamado Etana, cujas ambições alcançavam as alturas dos céus. Desesperado por um herdeiro, Etana embarcou em uma jornada extraordinária, voando pelos reinos celestiais nas asas de uma poderosa águia. Seu objetivo era encontrar a lendária planta do nascimento, um presente divino que lhe daria a capacidade de gerar um filho. Na versão detalhada desse mito, há uma grande árvore com um ninho de águia no topo e uma serpente enrolada em sua base. A serpente e a águia, vinculadas por uma promessa ao deus do sol, Utu, haviam concordado em viver em paz, compartilhando sua comida com seus filhotes. Mas um dia, a águia trai o pacto e devora a prole da serpente. A serpente, de coração partido, busca o conselho de Utu, e o deus instrui a serpente a se esconder dentro da carcaça de um touro morto. Quando a águia desce para se banquetear com o touro, a serpente a captura e a joga em um poço para morrer de fome e sede. É então que Utu envia Etana para resgatar a águia. Após salvar o pássaro, Etana pede à águia que o ajude a encontrar a planta do nascimento para que ele possa se tornar pai. A águia concorda e carrega Etana até os céus, ao reino do deus Anu, o deus mais antigo na história registrada. No entanto, enquanto eles ascendem, Etana é tomado pelo medo e exige voltar à terra. Apesar de sua hesitação inicial, Etana tenta novamente e, desta vez,
encontra a planta do nascimento, garantindo seu legado como pai. A história de Etana não é apenas um conto de aventura divina, ela também serviu para legitimar sua linhagem real. Como o primeiro rei de Kish, segundo a lista de reis sumérios, Etana foi celebrado como o governante que trouxe estabilidade a um mundo nascido do caos divino. Sua reputação foi cuidadosamente moldada para apresentá-lo como uma figura real, escolhida pelos deuses para impor ordem na Terra. Não é surpresa que Etana tenha sido o protagonista principal neste mito fascinante, um modelo de virtude real que uniu as terras de seu tempo. Provavelmente, um rei mitológico, Etana ganhou sua própria história lendária durante o período da Babilônia Antiga, por volta de 1894 a 1595 a.C. Seu mito afirma que ele foi o primeiro verdadeiro rei, embora reis anteriores sejam mencionados na lista de reis sumérios. No entanto, muitos estudiosos acreditam que esses reis anteriores, cujos nomes frequentemente simbolizam o caos ou a desordem do mundo primordial, são provavelmente metafóricos ou inteiramente fabricados. A essência de Etana é de confiança inabalável no divino, uma mensagem sussurrada através dos tempos. Quem melhor para encarnar essa sabedoria profunda do que o próprio Etana? Com seu esplendor régio e caráter resoluto, Etana tornou-se o vaso perfeito para transmitir a lição de colocar fé nos deuses. Escolhido a dedo pelo misterioso autor deste mito, a história de Etana deixou um legado duradouro. Selos cilíndricos intricados, datando do reinado de Sargão de Acádia, retratam o bravo Etana montado em seu corcel alado, oferecendo-nos um vislumbre deste mundo antigo. Esses artefatos notáveis servem como portais para uma era passada, testemunhos do poder duradouro do mito e do encanto atemporal das façanhas elevadas de Etana. O mito de Etana é uma história que transcende o tempo, transportando-nos para um reino onde reis se comunicam com águias e plantas divinas oferecem a promessa de uma linhagem. Ele nos incentiva a abraçar o desconhecido celestial e a confiar em poderes além de nosso alcance mortal. Pois, mesmo no reino do mito e da lenda, os ecos da sabedoria ainda ressoam, lembrando-nos de voar nas asas da fé, como muitos dos fiéis sugeririam. No entanto, minha recomendação é abordar essas histórias com uma dose saudável de ceticismo, selecionando o que há de bom e descartando o que há de ruim. O mito de Etana é o único mito escrito da Mesopotâmia que temos documentado antes da invenção da escrita, evidenciado por vários selos que retratam uma figura ascendendo ao céu nas costas de uma águia. Etana era conhecido como o Pastor, um título que ressoa com a imagem usada para figuras como o rei Davi e Jesus, um pastor guiando seu rebanho, uma metáfora poderosa para uma realeza. Antes do primeiro milênio, Etana era uma figura celebrada, mas com o tempo ele caiu em desuso e passou a ser visto mais como um governante do submundo ou juiz dos mortos. Em contraste, o mito de Adapa, que também foi registrado durante o período da Babilônia Antiga, ganhou força ao longo dos milênios. Adapa, ao contrário de Etana, cresceu em proeminência, tornando-se associado a grandes reis neo-assírios, como Sargão II, que destruiu Israel. No reino da mitologia mesopotâmica, a história de Adapa se desenrola como uma narrativa cativante, centrada nesta figura enigmática que, sem saber, rejeitou a oferta dos deuses de vida eterna. O conto de Adapa, também conhecido como Adapa e o Vento Sul, é reconstruído a partir de tábuas fragmentadas encontradas em Tel El Amarna, no Egito, datadas do século XIV a.C.,
bem como de artefatos descobertos na biblioteca de Assurbanipal, na Assíria. Os registros mais antigos de Adapa remontam ainda mais às tábuas de Tel-Hadad, inscritas em Sumério entre os séculos 19 e 16 a.C. A importância de Adapa na religião mesopotâmica não pode ser subestimada. Seu nome era invocado em rituais de exorcismo como um poderoso condutor de forças sobrenaturais. Ele também era reverenciado como sábio e governante, com sua sabedoria sendo altamente estimada. Entre os estudiosos, existe uma confluência entre Adapa e os Apkallu, um grupo de sábios, com Adapa muitas vezes sendo equiparado a Uana, o primeiro dos Apkallu. Após o dilúvio, embora a realeza tenha sido estabelecida em Kish, a humanidade ficou à deriva, sem orientação ou direção. Esse vazio levou ao surgimento de Adapa, um homem mortal que era extremamente devoto, um servo fiel e um sábio ou sacerdote do templo de Enki, conhecido como Ea na Babilônia, o deus da magia e do conhecimento secreto, na antiga cidade de Eridu. Enki, às vezes considerado o pai de Adapa, concedeu-lhe o dom de uma sabedoria imensa, mas não a vida eterna. Certo dia, enquanto cumpria suas funções como servo leal, Adapa estava pescando no rio Tigre, com a intenção de oferecer sua captura como sacrifício a Enki. De repente, o mar ficou turbulento, agitado pelo poderoso vento sul, e seu barco virou. Adapa, que poderia ter se afogado, em vez disso emergiu da água, furioso. Ele recitou um feitiço mágico que quebrou as asas do vento sul, fazendo-o cessar por 7 dias. Esse foi um ato extraordinário, algo que os humanos não deveriam ser capazes de fazer, e teve consequências profundas. Sem o vento sul, crucial para a agricultura na região, a vida parou. A perturbação da ordem natural alarmou os deuses, particularmente Anu, o deus do céu e o mais antigo da panteão. Anu, perplexo sobre quem poderia ter causado tal caos, convocou Adapa ao céu para prestar contas de suas ações. No entanto, Enki, ciente do encontro iminente, avisou Adapa que os deuses no céu tentariam enganá-lo, oferecendo-lhe comida e água mortais, provavelmente envenenadas. Ele instruiu Adapa a aceitar as vestes e o óleo, mas a recusar qualquer comida ou bebida, uma diretriz que ecoa a história do Jardim do Éden. Quando Adapa chegou ao céu, foi interrogado por Anu. Por que você fez isso? Adapa simplesmente explicou: o vento me atacou. Anu, divertido com a situação, comentou sobre o curioso poder que os humanos exercem através da magia, concedendo-lhes habilidades quase divinas. Seguindo o protocolo, Anu instruiu Adapa a ungir-se com óleo e vestir as vestes que lhe foram oferecidas. Adapa, lembrando-se das instruções de Enki, cumpriu essas ordens, mas recusou a comida e a água da vida, que também lhe foram oferecidas. Anu, percebendo que Enki havia intencionalmente enganado Adapa, riu da astúcia do deus. Ele então refletiu em voz alta sobre a desgraça que Adapa havia trazido à humanidade ao recusar o presente da imortalidade. Anu decretou que, devido a essa recusa, os humanos sofreriam com doenças, uma explicação mitológica para a origem das enfermidades humanas. Com isso, Adapa foi enviado de volta à Terra, levando consigo a habilidade sobrenatural de realizar atos e encantamentos divinos, um poder que ele compartilharia com a humanidade. O assiriólogo e estudioso da Bíblia hebraica, Joshua Bowen, apontou que o engano de Enki foi deliberado. Ao instruir Adapa a não comer nem beber a comida e a água da imortalidade, Enki garantiu que Adapa retornaria à Terra, trazendo com ele o conhecimento divino destinado à humanidade. Se Adapa tivesse aceitado a comida e a bebida, ele teria permanecido separado da humanidade e a sabedoria secreta dos deuses teria sido confinada aos céus. O
engano de Enki não foi para prejudicar, mas para beneficiar a humanidade, em contraste com as ações de Yahweh no Jardim do Éden. Onde Enki mentiu para capacitar os humanos com conhecimento, Yahweh enganou Adão e Eva para mantê-los em um estado de inocência, impedindo-os de compreender o conhecimento divino. Ambos os deuses, Enki e Yahweh, recorreram a mentiras, mas por razões opostas, um para conceder sabedoria à humanidade, o outro para mantê-la oculta. Nessas civilizações antigas, a sabedoria dos escribas, práticas mágicas e mitologia ritual eram elementos cruciais a serviço dos reis, especialmente aqueles que governavam os grandes impérios da Assíria e da Babilônia. O que é especialmente fascinante sobre o período que antecede Enoque é como essa rica literatura persistiu e até floresceu, apesar da queda de seus patronos originais. Desde a derrubada do rei babilônico até a ascensão da Pérsia e, eventualmente, a era helenística sob Alexandre o Grande, os templos e os sacerdócios permaneceram influentes, muitas vezes prosperando na ausência de um monarca central. Em certas regiões, os próprios escribas preencheram o vazio deixado por reis caídos, assumindo o papel de guardiões do conhecimento e da autoridade. O falecido estudioso Jonathan Z. Smith observou de forma perspicaz que a ascensão do apocalipticismo estava intimamente ligada ao declínio da realeza nativa. Um artefato significativo dessa era, a lista de reis de Uruk, cataloga os nomes de governantes terrenos ao lado de seus sábios venerados. Esses sábios eram mais do que apenas guardiões do conhecimento secreto. Também eram curandeiros e exorcistas habilidosos, exercendo o poder de confrontar e banir entidades malignas. Entre elas estava a infame Lamashtu, um demônio temido por sequestrar e ferir recém-nascidos na antiga Mesopotâmia. O legado de Lamashtu ecoaria mais tarde no folclore judaico, onde ela se transformou em Lilith, frequentemente retratada como a suposta primeira esposa de Adão. Em uma sociedade imersa em misoginia, o conto de advertência de Lilith serviu como um aviso severo: evite discussões contenciosas com seu marido, especialmente quando se trata de questões de intimidade. A mensagem subjacente é clara, embora sombriamente matizada. Em meio a essa rica e complexa mitologia, uma figura se destaca como um herói contra a malevolência de Lamashtu, Adapa. Reverenciado nas tradições antigas, Adapa possuía a rara habilidade de afastar esse demoníaco ameaçador. Uma notável placa dos séculos 9 e 7 a.C. retrata Adapa, vestido com uma roupa semelhante a um peixe, protegendo bravamente pacientes ou futuras mães da influência nociva de Lamashtu. Essa imagem reflete o papel profundo que os escribas e sábios desempenhavam na sociedade mesopotâmica, onde ascenderam à proeminência como defensores contra forças demoníacas e como figuras-chave na vida cultural e religiosa de suas civilizações. No entanto, mesmo enquanto exploramos essas narrativas antigas, uma pergunta intrigante permanece: quais foram as interações entre os escribas judeus e as tradições mesopotâmicas? As semelhanças notáveis entre as histórias de Adapa e Enoque são particularmente convincentes. Ambas as figuras emergem como mensageiros celestiais dos tempos primordiais, e ambas estão intimamente associadas aos escribas, apesar da falta de sobreposição verbal extensa entre os dois mitos. Os estudiosos observaram paralelos estruturais profundos, incentivando mais investigações sobre as possíveis conexões entre a tradição de Enoque e o mito anterior de Adapa. Também é notável que tanto as sociedades mesopotâmicas quanto as judaicas experimentaram períodos transformadores semelhantes, incluindo a perda da realeza nativa e subsequentes conquistas pelos persas e por Alexandre o Grande.
Em ambos os contextos, as culturas escriturais passaram por mudanças significativas, adaptando-se às novas realidades, enquanto continuavam a preservar e reinterpretar a antiga sabedoria. As interações entre essas culturas e seus motivos narrativos compartilhados oferecem um vislumbre fascinante da continuidade e evolução do pensamento mitológico e religioso através das antigas civilizações. Especialistas destacaram os paralelos surpreendentes entre o conhecimento astronômico encontrado no livro de Enoque e os insights celestiais atribuídos a Adapa na literatura mesopotâmica. Essas semelhanças conceituais, embora distintas em seus contextos, levantam a questão de como essas tradições podem estar conectadas, especialmente durante o final do período persa. Durante essa era, os mesmos indivíduos muitas vezes ocupavam papéis influentes tanto em instituições religiosas quanto educacionais, especialmente aqueles que controlavam os templos e os sistemas educacionais na Babilônia. A educação babilônica, focada na escrita em pergaminho aramaico, viu a ascensão de escribas, que ganharam destaque após a revolta das famílias nativas babilônicas contra os governantes persas. Como resultado, novos escribas assumiram o controle dos templos babilônicos no final do período persa. Foi durante esse tempo que o saber babilônico floresceu, com escribas treinados na escrita aramaica padronizada. Esses escribas tornaram-se os educadores dos escribas hebreus, ensinando-lhes a arte da escrita e, por sua vez, influenciando sua produção literária. Este período de domínio acadêmico por praticantes de aramaico deixou uma marca significativa no cenário intelectual dos impérios persa e helenístico. Essa influência é evidenciada pelos documentos aramaicos de Levi, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, que utilizam um sistema matemático de base 60, enraizado na antiga tradição suméria, bem como pela astronomia de estilo babilônico. A formação compartilhada entre os estudiosos levou naturalmente à troca de ideias literárias, borrando ainda mais as fronteiras entre tradições culturais e textuais distintas. Esses escribas, familiarizados com mitos babilônicos que remontam à antiga Suméria, poderiam facilmente ter transmitido esse conhecimento aos escribas hebreus e aramaicos. O mito de Adapa, juntamente com o conceito dos Apkallu, os 7 sábios da mitologia mesopotâmica, desempenhou um papel fundamental na formação da imagética e das ideias dentro da literatura enoquiana. Os Apkallu, considerados seres semidivinos na mitologia mesopotâmica, eram acreditados por possuir conhecimentos e habilidades extraordinárias que transmitiam à humanidade. Esses seres, frequentemente descritos como meio humanos, meio peixes ou pássaros, eram venerados como antigos sábios e protetores da civilização. A literatura enoquiana ecoa os Apkallu na figura de Enoque e dos seres celestiais que ele encontra. Enoque, como os Apkallu, é retratado como um sábio e um revelador de segredos divinos. A imagética de seres híbridos, mesclando características humanas e celestiais, reflete as descrições de seres angelicais encontrados por Enoque em suas jornadas celestes. Não é coincidência que Enoque seja apresentado como a 7ª geração a partir de Adão, especialmente considerando que os Apkallu são contados como 7 sábios. O número 7 tem profundo significado simbólico nas culturas antigas, muitas vezes representando completude, perfeição e ordem divina. A associação de ambos, os Apkallu e Enoque, com o número 7, reforça seu status elevado e sua conexão com a sabedoria divina. Para realmente entender as origens e influências por trás das histórias de Enoque, bem como as narrativas bíblicas de criação e dilúvio, é crucial
explorar uma descoberta histórica significativa: o impacto pervasivo dos mitos mesopotâmicos no desenvolvimento dessas tradições. O crédito pela primeira tradução acadêmica do Épico de Gilgamesh pertence a George Smith, um assiriólogo britânico que, apesar de ser autodidata, fez contribuições inovadoras enquanto trabalhava no Museu Britânico no final do século XIX. Em 1872, Smith revelou sua monumental tradução da Tábua do Dilúvio, uma parte do Épico de Gilgamesh, que narra um dilúvio catastrófico e a sobrevivência de uma figura heróica. Essa revelação abalou a comunidade acadêmica, provocando intensos debates sobre as semelhanças impressionantes entre essa narrativa antiga e a história bíblica da Arca de Noé. A descoberta do Épico de Gilgamesh, com seus paralelos com a narrativa bíblica do dilúvio, teve um impacto profundo tanto em estudiosos quanto em teólogos. Os elementos compartilhados entre as duas histórias, como um herói construindo uma arca para sobreviver a um dilúvio global e salvando animais, levantaram questões convincentes sobre as origens e a universalidade da história bíblica. Para muitos estudiosos da época, essa descoberta representou um desafio significativo à crença de longa data na excepcionalidade e inspiração divina da Bíblia. As correspondências marcantes entre o Épico de Gilgamesh e a história bíblica do dilúvio sugeriam que esta última não era uma narrativa única ou isolada, mas parte de uma tradição cultural e literária mais ampla, prevalente no Antigo Oriente Próximo. Essa constatação levou a uma reavaliação do status da Bíblia como um texto religioso exclusivo e infalível. O impacto de desenterrar o Épico de Gilgamesh nos estudos bíblicos não pode ser subestimado. Ele catalisou investigações mais aprofundadas sobre mitologia comparada, literatura do Antigo Oriente Próximo e a complexa interação entre conceitos religiosos e intercâmbio cultural. Esse momento decisivo nos estudos bíblicos marcou o início de uma nova era que exigia uma compreensão mais matizada do contexto histórico e cultural da Bíblia. Também promoveu uma apreciação mais profunda pela intricada rede de tradições religiosas e mitológicas antigas que sustentam esses textos. A descoberta impulsionou os estudos comparativos a novos patamares, enriquecendo nossa compreensão da interconexão e das experiências humanas compartilhadas que fundamentam as tradições religiosas antigas. No Épico de Gilgamesh, o protagonista obtém a planta da vida, apenas para perdê-la para uma serpente, um tema que ressoa com vários temas mitológicos, incluindo aqueles encontrados na tradição enoquiana. Enoque, em sua narrativa, atinge uma forma de imortalidade ao nunca experimentar a morte e sobreviver ao dilúvio, assim como Utnapishtim no Épico de Gilgamesh. Embora a comparação entre Gilgamesh e Enoque possa não ser tão direta quanto com Adapa, o tema abrangente permanece. Uma figura humana que sobrevive a um grande dilúvio adquire alguma forma de imortalidade, mas se distancia da humanidade. Gilgamesh, um andarilho inquieto, embarca em uma busca motivada por seu medo da mortalidade após a morte de seu amigo próximo, Enkidu. No entanto, Gilgamesh não consegue alcançar seu objetivo e retorna para casa de mãos vazias. Existem várias versões da história de Gilgamesh, cada uma com detalhes únicos, mas o núcleo de sua busca permanece o mesmo. Curiosamente, os estudiosos amplamente concordam que o Épico de Gilgamesh influenciou significativamente a Ilíada e a Odisseia, dois poemas épicos compostos na Grécia Antiga durante o século 8 a.C., uma conexão fascinante a se considerar. Agora, entramos no mundo da literatura enoquiana, um tesouro de textos
que expandem a narrativa bíblica e oferecem um vislumbre instigante de um reino cheio de anjos, jornadas cósmicas e revelações divinas. Na coleção intricada de escritos apócrifos, Enoque se destaca como uma figura-chave, atuando como um embaixador entre a humanidade e os reinos celestiais. Ele transcende o papel de um mero mortal, tornando-se um escriba dos anjos, interagindo com seres celestiais e ganhando acesso a um profundo conhecimento divino. A literatura enoquiana, que inclui obras como Primeiro Enoque, Segundo Enoque e Terceiro Enoque, apresenta Enoque como um vidente, um profeta e um revelador de sabedoria oculta. Através desses textos, Enoque é descrito como recebendo visões divinas que desvendam os segredos da criação, o funcionamento do universo e as artes místicas da astrologia e da magia. A ascensão de Enoque pelos reinos celestes é como uma jornada através de uma vasta e complexa paisagem cósmica, cheia de conversas com luminares celestes e revelações cósmicas. Nesse universo alternativo enoquiano, o significado de Enoque ultrapassa em muito o de um mero ancestral. Ele se torna uma figura luminosa, um conduto para a sabedoria divina e um arauto de eventos escatológicos. Ele caminha em uma linha delicada entre o humano e o divino, alternando entre os reinos da mortalidade e da imortalidade. Através de seus escritos e revelações, Enoque se torna um guia espiritual, oferecendo insights sobre os mistérios da existência e o plano divino. Para desvendar o enigma de Enoque, é crucial examinar a genealogia de Gênesis 5, onde Enoque aparece brevemente como filho de Caim. Essa menção fugaz convida a uma comparação com a lista de reis mesopotâmica, já que ambas compartilham semelhanças notáveis que levaram estudiosos a explorar possíveis conexões. Ambos os registros genealógicos, a lista de reis mesopotâmica e a genealogia de Gênesis 5, seguem uma estrutura semelhante, listando várias gerações de forma linear. Eles apresentam uma sucessão de indivíduos, muitas vezes com longas vidas extraordinárias, que supostamente governaram ou viveram por longos períodos. Na lista de reis, governantes antigos são registrados como vivendo por centenas de milhares de anos, enquanto a genealogia de Gênesis 5 descreve indivíduos vivendo por várias centenas de anos. Essas longas vidas são raras em outros relatos históricos ou mitológicos, ressaltando a natureza única desses textos. A natureza sequencial dos descendentes é outra característica compartilhada. Ambas as linhagens fornecem uma linha direta de descendência, com cada indivíduo listado como filho do precedente, criando uma genealogia clara de uma geração para outra. Além disso, ambos os relatos têm conexões com o reino divino ou semidivino. A lista de reis inclui governantes descritos como tendo comunicação direta com os deuses ou até mesmo possuindo ascendência divina. Da mesma forma, a genealogia de Gênesis 5 enfatiza a conexão dos descendentes com Adão, que é retratado como tendo um relacionamento especial com Deus. Essas características compartilhadas levaram alguns estudiosos a propor uma conexão ou influência compartilhada entre a lista de reis mesopotâmica e a genealogia de Gênesis 5. Especula-se que o relato bíblico pode ter emprestado elementos da tradição mesopotâmica, possivelmente durante o cativeiro babilônico, um ponto mencionado anteriormente na discussão sobre as origens de Caim e Abel. Um sacerdote e historiador babilônico antigo chamado Berossus, que viveu no século IV a.C., desempenhou um papel significativo ao lançar luz sobre o contexto do Antigo Oriente Próximo e aprofundar nossa compreensão do livro de Gênesis. Berossus, um estudioso da história e cultura babilônica e caldeia,
escreveu extensivamente sobre a lista de reis sumérios, destacando semelhanças intrigantes em seus cálculos numéricos. Ambas as genealogias empregam uma abordagem sistemática para enfatizar a linhagem e a longevidade. O significado da vida de 365 anos de Enoque dentro desse contexto é particularmente notável. Um calendário solar consistindo de 365 dias por ano oferece uma explicação convincente para essa duração específica. A correspondência numérica entre a vida de Enoque e o número de dias em um ano solar sugere uma escolha deliberada dos autores bíblicos para alinhar Enoque com um sistema de calendário solar. Essa interpretação destaca a importância de considerar o contexto cultural e astronômico do Antigo Oriente Próximo, onde calendários solares desempenhavam um papel proeminente na medição do tempo e nos ciclos agrícolas. Na mitologia grega, Prometeu é um titã que desafia os deuses ao roubar o fogo e entregá-lo à humanidade. Este ato de rebeldia e o subsequente presente do fogo simbolizam o papel de Prometeu como um benfeitor da humanidade e um portador de conhecimento. Assim como os Apikalu e Enki nas tradições mesopotâmicas, Prometeu é retratado como uma figura intermediária que desafia a autoridade dos deuses e concede sabedoria aos humanos. O tema de seres divinos interagindo com mortais é um motivo recorrente na mitologia grega, como se vê com Prometeu. Seu ato de roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos humanos se assemelha às ações dos vigilantes no livro de Enoque. Esses anjos desafiam a autoridade divina ao compartilhar conhecimento proibido, levando a consequências terríveis tanto para eles quanto para a humanidade. O conceito de gigantes também encontra ressonância nessas mitologias. Na mitologia grega, os gigantes eram seres poderosos e monstruosos que se revoltaram contra os deuses olímpicos em um conflito conhecido como gigantomaquia. De forma semelhante, o livro de Enoque descreve gigantes nascidos da união dos vigilantes com mulheres humanas, ecoando os gigantes mencionados em Gênesis 6. Embora uma narrativa direta de nascimento envolvendo um deus e uma mulher mortal, criando gigantes, seja rara nos textos mesopotâmicos. Gilgamesh, uma figura que é 2/3 divina e 1/3 mortal, encarna a força e o poder reminiscente dessas figuras gigantes. Isso sugere que a tradição de seres com habilidades extraordinárias e ascendência divina permeava várias literaturas antigas. A comparação entre a guerra dos titãs contra os olímpicos na mitologia grega e a rebelião dos anjos caídos no livro de Enoque destaca paralelos impressionantes em temas e motivos. Na mitologia grega, os titãs, liderados por figuras como Cronos e Prometeu, travaram uma guerra contra os olímpicos, numa tentativa de derrubar seu governo, simbolizando uma luta cósmica entre diferentes gerações de deuses e o estabelecimento de uma nova ordem divina. De maneira semelhante, no livro de Enoque, um grupo de anjos conhecidos como os Vigilantes desafia a autoridade de Yahweh, descendo à Terra, interagindo com humanos e transmitindo conhecimento proibido. Sua rebelião representa uma violação da ordem cósmica, levando à corrupção e à eventual queda da humanidade. Esses paralelos entre os titãs e os anjos caídos refletem um tema compartilhado de conflito divino e a tensão entre diferentes gerações ou facções de seres celestiais. Ambas as narrativas transmitem a luta pelo poder, o desafio para estabelecer a autoridade divina e as consequências de longo alcance da rebelião. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada cativante pelo antigo mundo dos mitos. Exploramos as fascinantes conexões entre as tradições mesopotâmicas, gregas e enoquianas, desenterrando ecos de rebeliões divinas, batalhas cósmicas
e a interação entre deuses e mortais. Mas nossa exploração está longe de terminar. À medida que nos aprofundamos nos reinos da mitologia antiga, ficamos nos perguntando que segredos estão escondidos na profunda mitologia da Bíblia. Junte-se a nós nos próximos episódios, enquanto desvendamos os mistérios que cercam as civilizações antigas e suas profundas implicações. Esperamos que você tenha gostado desta expedição esclarecedora pelos mitos antigos. Se você achou este vídeo instigante e divertido, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se. Também ajudaria os deuses do algoritmo se você deixasse um comentário e compartilhasse suas reflexões. Diga-nos o que você mais gostou deste vídeo. Dê um like no YouTube também para ajudar a espalhar a palavra sobre o nosso canal. Para aqueles que buscam uma conexão ainda mais profunda com nossas explorações mitológicas, considere se tornar membro do nosso canal no YouTube ou no Patreon, onde você pode obter acesso exclusivo a conteúdo bônus, bastidores e fazer parte da nossa crescente família de entusiastas da mitologia. Você também pode se inscrever em um de nossos cursos online com especialistas sobre a Bíblia em mvpcourses.com. Se você se inscrever, terá o curso para sempre. É um conteúdo de alta qualidade que ajuda a promover a educação no mundo. Até lá, mantenha-se curioso, continue explorando e deixe os mitos guiá-lo para novos horizontes.